senador Walter Pinheiro. Senador Walter, está aqui com a palavra o relator. Senhora Presidente, eu quero dizer que esse projeto é um projeto de suma importância, principalmente levando em consideração o que foi já sobejamente debatido aí no último período, por conta dessas modificações profundas aí no sistema, no setor elétrico, ou até na política de desenvolvimento energético no Brasil, que eu acho que esse aqui é o aspecto mais importante. E lembrando aos pares dessa nobre comissão que essa matéria é uma matéria de caráter não terminativo, né, mas que tem muito a ver com o debate aqui dessa comissão, em que pese o próximo passo na Comissão de Infraestrutura, nós teríamos condições efetivas até de um detalhamento mais técnico dessa matéria. Aqui, inclusive, acho que é importante frisar o que trata a matéria sobre a questão da compra pela Eletrobras do excedente de energia, portanto, algo que é fundamental, principalmente levando-se em consideração a parte da chamada geração distribuída, senadora Gleisi. A outra parcela é a parcela que determina também a questão do fomento por parte da União, por intermédio da conta de desenvolvimento energético, que é fundamental para o processo de desenvolvimento, principalmente tratando-se de um bom debate que todos têm adentrado das chamadas fontes renováveis. A questão da conexão dos consumidores de baixa tensão com potência instalada e com geração distribuída, apesar de ser essa uma matéria que tem muito a ver com o caráter técnico da conexão, mas essa conexão representa exatamente também a possibilidade de redução de custos e, consequentemente, tratamos aí de tarifa e uma série de aspectos da chamada do custo dessa energia e que, portanto, mais uma vez, volto a frisar, algo afeito a essa comissão. O outro aspecto que eu quero chamar a atenção também dessa matéria é no que diz respeito à medição de energia elétrica de baixa tensão. Portanto, o projeto busca uma definição, tá? A chamada binomia, portanto, a binômia, aliás, com a clara separação entre a remuneração do serviço de distribuição e transmissão do fornecimento de energia. Portanto, há algo aspecto também fundamental e da polêmica sobre a questão da remuneração desses serviços, uma vez que no Brasil a gente convive, de forma inclusive salutar essa modificação, das relações entre o distribuidor, entre aquele que inclusive tem a capacidade de transmitir e até o aspecto inclusive da geração, que em diversas etapas do nosso sistema nós temos o mesmo gerador assumindo papéis preponderantes na chamada transmissão. Vide aí o caso específico, no caso nosso do Nordeste, a nossa querida Chesf. Então, portanto, é um aspecto importante adentrar nessa seara. Cria o adicional de conexão distribuída, portanto, para ser pago por todas as unidades consumidoras. A ideia é, com isso, busca o autor a finalidade de coibir os abusos e, mais ao mesmo tempo, de cobrir os custos para a conexão de geração distribuída, em tensão em até 50 kV. Portanto, a ideia é a busca do provimento para custeio, por meio também da conta de desenvolvimento, ou seja, da CDE, e da instalação de sistemas de geração distribuídas. Quero chamar a atenção, senador Fernando Bezerra, a Vossa Excelência, que é também aí um senador que tem se envolvido nessa área, mas esse debate de geração distribuída é um debate que, de certa forma, ganhou o mundo e, necessariamente, nós vamos adentrar aqui nessa posição, espero eu, num curto espaço de tempo, com a expansão, principalmente, da nossa energia solar, visto que essa é uma experiência patrocinada por dois grandes países que avançaram bastante nessa área, a Alemanha e a Itália, fazendo, inclusive, uma revisão considerável na sua matriz. Outra é a taxa que se refere ao valor de referência do combustível, portanto, o uso exclusivo de derivado de petróleo para geração de energia. Aliás, nós vivenciamos isso nesse período próximo passado,
na medida que as nossas termoelétricas foram acionadas para exatamente suprirem com a falta de energia, o que efetivamente até gerou um pouco o que todos nós conhecemos chamado a remuneração por risco hidrológico. Então, portanto, isso ocasionou até um pouquinho a elevação das despesas por parte até do poder público e principalmente das nossas principais geradoras estatais, na medida que, para cumprir contratos, uma empresa tipo a Chesf, por exemplo, era quase que obrigada a comprar essa energia gerada pelas termoelétricas para, inclusive, ofertar nos lugares onde ela, por conta desse chamado risco hidrológico, estava tendo a impossibilidade de cumprimento dos contratos. O outro aspecto é o que determina que a Câmara de Comercialização de Energia seja responsável pela gestão dos valores referente à parcela dos não gerenciáveis, chamados recursos recebidos pelos consumidores, usuários finais. Portanto, busca aqui também o relator fazer essa movimentação de maneira a assegurar, por exemplo, que as contas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou, inclusive, até nos bancos, meu caro Pimentel, que é um árduo defensor dessa matéria, nos bancos regionais federais e, portanto, com maneira de gerenciar essa conta muito mais no aspecto, senador Pimentel, de desenvolvimento do que somente no aspecto arrecadatório, né? Determina ainda que os consumidores sejam diferenciados pela tabela de classificação da atividade econômica. Estabelece também como proposta o projeto que a subvenção econômica para fomento à geração ou a consumo tenha prazo finito. Portanto, isso é uma forma da gente ampliar a capacidade aí de utilização por parte da CDE, né, a partir principalmente dos contratos firmados com a Eletrobras, ou seja, prazo de 10 e 20 anos. Determina que a tarifa para a iluminação pública ela deixe de ser subsidiada. Portanto, você vai fazendo uma redução disso, dando um prazo de 5 anos para transformar isso em realidade sem que esse impacto possa ser sentido de imediato. Principalmente, volto a dizer, o setor elétrico respira agora, particularmente a partir dessa retomada dos nossos lagos, mas ainda temos retomada das chuvas e, consequentemente, a possibilidade de recuperação do nível satisfatório dos nossos lagos pelo país afora. Mas é importante que essa matéria possa entrar de maneira bem clara na ordem do dia, né? Determina também que a União disponibilize recursos financeiros via o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, nosso BNDES, para que os consumidores subsidiados instalem geração própria de energia elétrica, portanto, também ainda buscando fontes de financiamento. Veda os empreendimentos fotovoltaicos de grande porte que cubram extensas áreas de terra e que possam prejudicar a fauna e flora. Eu quero chamar a atenção disso, senador Fernando, que essa é uma experiência que eu tive a oportunidade, inclusive, de, com Vossa Excelência, acompanhar no chamado Intersolar, um dos eventos mais importantes do mundo, um evento que debate essa área, que assim muita gente tomou uma decisão, inclusive, de grandes áreas. Eu, inclusive, visitei, senador Fernando Bezerra, em Almeria, na Espanha, em outros lugares, e agora fizemos um grande debate no estado da Bahia sobre quais são os erros, inclusive, dessas chamadas fazendas solares imensas. Até porque, senadora Gleice, depois nós temos que ter um custo elevadíssimo com linha de transmissão para levar essa energia gerada e o tempo para implantação dessas linhas, ao mesmo tempo, o chamado conflito, tanto dessas fazendas imensas quanto das próprias linhas de transmissão, no conflito com a nossa fauna e flora. Portanto, enfrentamos problemas de ordem ambiental, isso é, às vezes exagerado, e às vezes também correto, porque você termina causando problemas. Então, mudar para um outro viés é fundamental para que você tenha a capacidade de expandir essa nova matriz, ao mesmo tempo fazendo a chamada relação de convivência e o tratamento adequado à nossa fauna e flora, tá? Reformula o programa de incentivo a fontes alternativas, tá? Trata também da questão do incentivo de competência da União, que é
no caso aí, especificar o imposto sobre as operações relativas a combustível, lubrificantes, energia elétrica e minerais do Brasil. Aliás, senador, eu ontem, inclusive, participar de um debate muito importante nessa questão mineral, e aqui quero fazer um paralelo, né? Nós descobrimos uma mina de talho na Bahia, que é uma mina, hoje o talho é praticamente utilizado, senador Pimentel, somente na China e naquela região ali do Cazaquistão. E a Bahia tem uma mina hoje de talho. O talho é um elemento ali na tabela periódica, para quem quiser se localizar, fica ali entre o índio e o galho. É extremamente necessário para a eletrônica e vital para a utilização na medicina, principalmente nos contrastes. E mais ainda vital para os equipamentos de imagem da área de saúde. Nós e, no entanto, importamos isso. E nós importamos. E essa mina encontrada, senadora, abastecer o consumo mundial. Eu bati aqui sem querer. Entendeu? Pronto, liberou. Então, assim, senadora Gleice, hoje essa mina explorada dá para abastecer o consumo mundial durante 6 anos. Só essa mina. Então, portanto, esses nossos recursos minerais precisam ser olhados com um pouquinho mais de carinho e, principalmente, a política não só de extração disso, mas a política de beneficiamento e uso desses recursos, assim como a sílica encontrada lá na Bahia, em Belmonte, a céu aberto, que é uma das melhores do mundo. Uma sílica para produzir semicondutores, ela tem que ter 5 noves, ela tem que ser 99,999, depois de tratada. A da Bahia tem 4, pelo menos. Ela é 99,995, portanto, faltam ainda esses 4 pontinhos. Mas o projeto estabelece ainda o prazo de 5 anos para a subvenção de geração a partir de carvão mineral, elimina a obrigação de que as cotas da CDE sejam proporcionais às vigentes, estipula o limite de 30% da CDE para subvenções das fontes subvencionadas, elimina a possibilidade de recurso da CDE que sejam transferidos à reserva global à conta de consumo de combustíveis e altera os parâmetros de carga de tensão, observando o estabelecimento de metas de universalização da energia elétrica. Portanto, eu quero me ater basicamente a esse aspecto do que é a leitura formal dessa questão e dizer que nós opinamos pela aprovação da matéria, inclusive tendo claro aqui o que é que isso representa e até deixando mais claro ainda que esse é um projeto que eu vou ainda, como parceiro, assim como Fernando Bezerra, o próprio autor dessa matéria, nós vamos ter condição de, a miúde, detalhar esse projeto na Comissão de Infraestrutura e espero, inclusive, que até lá o Ministério de Minas e Energia, que até tem feito crítica e às vezes até aparece aqui de última hora para pedir para tirar o projeto, pelo menos ganhe esse tempo entre a CAI e a Comissão de Infraestrutura, que procure os parlamentares para a gente tentar, inclusive, receber as comissões, até porque no Ministério as pessoas têm até muito mais condições e capacidade do que eu, para, inclusive, ajudar na contribuição de uma legislação que possa orientar esse importante setor. Mas meu voto é pela aprovação com as modificações que apresentei. Agradeço, senador Walter Pinheiro. A matéria está em discussão. Senador Fernando Bezerra pede a palavra.